Olha, pessoal, combustíveis, o assunto que não sai da pauta aqui do Conversa de Redação, né? Olha, os postos serão obrigados a exibir os preços da gasolina, do diesel e do etanol, Ricardo, antes e depois da lei que impôs um teto do ICMS. O que diz a lei basicamente, né? Olha, você tem lá aquele painel lá com os dados, enfim, com o preço de cada produto, e do lado vai ter o preço antigo, para que o consumidor faça essa comparação de forma mais assertiva e de forma mais rápida. Faz sentido ou é uma campanha eleitoral velada? Típica lei demagoga, né? Lei eleitoreira, feita por populista. Olha, isso vai causar burocracia apenas e confusão para o consumidor, que vai acabar não compreendendo que preço que está em vigor. Agora, a minha questão, eu me pergunto assim, quando o governo, seja ele qual for, mas estamos falando agora dessa lei editada pelo presidente Bolsonaro. Se fosse uma lei que aumentasse impostos, ele iria querer a mesma coisa? Antes da pandemia, havia um arremedo de alguma tentativa de reforma tributária. E eu me lembro que o governo iria propor a tributação dos dividendos, que é o dinheiro que o profissional liberal, por exemplo, que tem uma empresa, retira pelo próprio serviço prestado. Então, para o pessoal entender melhor, um dentista que tem a própria empresa, quando ele tivesse que pagar imposto sobre o trabalho dele novamente, pela segunda vez, via dividendos, o governo iria editar uma lei dizendo que quando ele cobrar mais do cliente dele, ele iria dizer por quê? Porque agora ele está pagando duas vezes? Ou o governo queria ficar calado? Ô Malco, a lei é boa? Não faz sentido para você? Como é que você lê essa história aí? Não adianta fazer uma comunicação a partir de algo que as pessoas já sabem o que é. Claro que a lei é demagógica, claro que a lei é propaganda, mas o governo fez o mal durante todo o tempo e agora tenta fazer o bem de uma vez só. As pessoas não esquecerão disso e não será a plaquinha no posto que irá fazer essa diferença. Rita, a placa no posto com a comparação de preço faz sentido para você? Faz todo sentido. Ela, de certa forma, ela repete no combustível aquilo que todos os anos a gente vê a CDL-BH, por exemplo, CDL Jovem fazer, que é mostrar a diferença, o peso do imposto da carga tributária em bens essenciais, como combustível, telecomunicação. Isso não vai fazer diferença só no combustível, não, porque, na verdade, esse teto do ICMS incide sobre bens e serviços essenciais. Nós estamos falando de energia, nós estamos falando de transporte público, nós estamos falando de combustíveis. Então, o Dia Livre de Impostos mostra para nós que nós temos que trabalhar praticamente metade do ano, até maio, né, para que a gente consiga pagar a carga tributária que nos é cobrada. E grande parte dessa carga tributária vem de uma distorção da alíquota de ICMS que incide sobre bens essenciais. Então tem que haver sim uma reforma tributária e de repente, dessa forma didática, a gente prepara o povo, a sociedade, para entender melhor a necessidade da reforma tributária. Em relação à reforma proposta pelo governo, que tributava os dividendos, o Ricardo está um pouco equivocado, porque havia uma tabela, duas tabelas, uma em relação ao investidor, que ele poderia ter uma isenção de R$240 mil, aquele investidor em bolsa, né? Você tinha uma isenção até R$240 mil por ano. Então, quem recebesse até R$240 mil em dividendos, ele estaria isento do pagamento de impostos. Falei dividendos das empresas, Rita, desculpa. Eu acho que você compreendeu mal. Como profissional liberal, por exemplo, que ele emite uma nota. Deixa eu terminar. E aí tinha uma outra cláusula dizendo sobre o faturamento das empresas. Isso. Então, as microempresas e até micro e pequenas empresas, dependendo do faturamento, os profissionais não pagariam esse imposto. O dentista, o advogado, eu. E quem fosse pagar ia poder divulgar isso, Rita? Oi? Quem fosse pagar o imposto poderia divulgar isso também? O governo iria dizer para ele divulgar que estava aumentando o imposto? Você não está entendendo, Ricardo. Não, eu entendi. A questão que na hora de aumentar imposto, o governo fica calado. Na hora que reduz, ele quer fazer propaganda. Ele está tributando fortuna. Ele está tributando fortuna. O dividendo ia pegar o acionista do Itaú, o acionista do Bradesco. O dividendo ia pegar a pessoa física que não paga imposto enquanto acionista majoritário de grandes empresas. Não falo de acionista, eu falo da pessoa que tem uma pequena empresa, uma empresa acima do faturamento previsto pelo governo, que vai pagar e queria pagar imposto.
Não iria. Não iria? Não vai ter imposto para cima de uma faixa, de uma certa faixa de renda? Exatamente. Aí você estaria tratando de grandes fortunas. Então, o micro e o pequeno empresário estariam isentos do pagamento de dividendos sobre as suas retiradas. Rita, você está defendendo aumento de impostos, grande fortuna, quem queria tributar é o PT. Desculpa, Ricardo. Rita, nosso tempo já estourou, já está estourado. A gente tenta continuar esse debate em um outro momento, senão a gente vai ficar remoendo e mastigando isso, não vamos chegar no denominador comum. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar fim no Conversa Redação de hoje, que teve Edilene Lopes, Rita Mundim, Malco Camargos e Ricardo Kertzmann.